Oh, glórias a Deus, Pai Todo-Poderoso, eu confio em Ti, ó Pai, eu tenho a certeza que o Senhor está aqui no nosso meio para nos abençoar nessa programação de fé, nessa programação de milagres, nessa programação aonde o Senhor vai agir, como o Senhor nunca agiu antigamente, Pai. Ah, meu Deus, o Senhor diz que se nós acreditarmos, o Senhor, ó Deus, iria fazer obras, nós iríamos fazer obras maiores que o Senhor fez. E hoje talvez chegou o dia dessas obras se manifestarem em o nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, prepara o copo com água. Atenção, atenção. Quem está comigo aí, ó, prepara o copo com água. Fala amém? Porque no final do vídeo nós vamos fazer a oração aqui com o copo com água, tá aqui, e Deus vai abençoar no nome de Jesus. Olha, todos nós devemos nos humilhar diante do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, a palavra de Deus. Vamos lá, hein, pessoal? Quero que todo mundo aí fique comigo aqui nessa programação. 1 Pedro, capítulo 5. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Eu gosto de abrir aqui da hora e ler na hora, no nome de Cristo Jesus. 1 Pedro, você pega a sua Bíblia e lê também. Capítulo 5, o versículo é o de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Temos que nos humilhar diante do Senhor Deus, nos humilhar diante de Jesus. O que é se humilhar? É se submeter à vontade de Deus. Ponto final, acabou. Acabou. Eu vou me humilhar, pastor. Então você vai se submeter à vontade de Deus. Não é a sua, hein? Não é a sua vontade, nem é o que você quer, nem é o que você pensa, né? Nada disso, mas é a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele orou dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feito a tua vontade. E aqui está dizendo, no versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Nós temos que nos humilhar, temos que deixar qualquer que seja o meu raciocínio de lado, por melhor que seja, eu tenho que deixar de lado e me submeter aos planos de Deus. Às vezes a vaidade, o orgulho, a soberba entra no nosso coração e nós nos exaltamos, porque achamos que o nosso plano é melhor, achamos que o nosso plano que é o certo, e assim vai sucessivamente. A Bíblia tem vários exemplos. Eu me lembro agora do caso do Ananias. O Ananias, ele não se submeteu, ele não se humilhou, ele não se sujeitou à vontade, ao plano de Deus. Por qual motivo? Bom, a gente pode parafrasear aqui, mas a palavra de Deus não revela o motivo. Mas a gente pode parafrasear: ficou orgulhoso, se ensoberbeceu, achou que poderia enganar. Bom, enfim, pessoal, o que aconteceu com ele não deve acontecer com a gente. Mas olha só como que é uma pessoa que ela não se humilha, não se submete diante de Deus. Quando Ananias chegou diante do Pedro, o Pedro falou assim: Ananias, por que você permitiu Satanás encher o seu coração? Olha só, o Pedro foi e perguntou para ele. Ele poderia ter respondido, poderia ter orado, poderia ter pedido ajuda, misericórdia, ou qualquer outra coisa, mas não, ele não fez nada disso. Quando nós não nos submetemos ao plano de Deus, nós passamos por cima dos nossos erros, passamos por cima das nossas arrogâncias, dos nossos, enfim, não deveríamos nos humilhar e colocar diante de Deus, pedir para Deus tirar qualquer que seja o mal, qualquer que seja a normalidade e derramar da presença de nossa vida. Ele está dizendo que nós temos que nos humilhar, porque, versículo 6, para que ao seu tempo ele vos exalte. Deus vai nos exaltar, Deus nos exaltará. Eu me lembro aqui, a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que foram honradas, mas eu me lembro do Noé. E o Noé foi um homem, moralmente, né? Ele foi muito humilhado, porque ele, além dele construir uma embarcação para aquele momento desproporcional, né? Ele anunciava o dilúvio para as pessoas entrarem na arca, para que elas pudessem se salvar. Então,
Imagine a situação do Noé, ele sozinho com todo mundo, porque a Bíblia diz lá que aquela geração, lá em Gênesis, que aquela geração estava corrompida. Então imagine o que o Noé passou. Mas chegou o tempo da exaltação. Glória a Deus. Ele e a casa dele está dentro da arca e eles foram salvos. Ainda assim muita gente achou que não, mas mais tarde sobreveio o dilúvio. Amigo, se humilhe, se submeta aos planos de Deus. Era loucura o Noé fazer aquilo, mas ele se submeteu. E quantas vezes? Jesus, por exemplo, ele foi para o deserto com 40 dias e 40 noites. Poxa vida, pastor, eu não consigo fazer um jejum um dia. Não pode, hein? O cristão tem que ter vida com Deus, tem que ter altar, tem que ter renúncia. Mas Jesus teve que se submeter. Foi fácil? Obviamente que não. Mas ele tinha que se submeter ao plano de Deus. Com isso, o Senhor Jesus, ele teve ali grandes experiências com Deus, teve uma grande comunhão. Quando ele saiu dali, muitos milagres aconteceram. Se submeta, Deus vai te exaltar, Deus vai honrar você. Será que não está no dia da gente se humilhar, da gente praticar a humildade, da gente ser humilde? Senhor, olha, como diz a canção, né? Quebra o meu eu, quebra o meu orgulho, Senhor. E eu quero agora me colocar diante do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Eu tenho vivido umas experiências que às vezes eu falo, Deus está me quebrando. E glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui pela mão de Deus, estou aqui pela misericórdia do Senhor Jesus, só Ele. E estou me submetendo ao plano dele, porque se fosse pelo meu, talvez eu não estaria aqui. Mas a gente tem que ter humildade. Confie no plano de Deus. Nem sempre é fácil, nem sempre nós entendemos, e talvez a gente nem venha entender, mas nós temos que nos humilhar. Glória a Deus, aleluia, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Vamos lá em Provérbios capítulo 24, já compartilha esse vídeo aí, manda para um amigo seu. Provérbios capítulo número 24, ele diz assim, o versículo 4, está dizendo: e pelo conhecimento se encherão as câmaras, e todas substâncias preciosas e deleitáveis. Fala amém? Fala graças a Deus. Então, pelo conhecimento, o que ele está falando? Pelo conhecimento se encherão as câmaras, e de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um homem sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida o quê? A força. Então nós temos que ter essa sabedoria, nós temos que ter esse conhecimento, para que nós possamos encher a nossa vida desse conhecimento. O que o mundo oferece para nós? A arrogância, o orgulho, a soberba, passa por cima de Deus mesmo, às vezes até por cima das pessoas. Mas eu tenho conhecimento, eu não posso fazer isso, eu não posso praticar isso. Ele está dizendo, pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. É através do conhecimento, quando eu me submeto a Deus, que eu vou adquirir esse conhecimento, que assim como acontece com as câmaras, acontecerá comigo. Claro que vai ser, aqui está falando de matéria, mas comigo vai ser as características de Deus, o conhecimento, a sabedoria divina. Ele vai me suprir de tudo aquilo que eu preciso. Eu vou poder decidir, escolher da forma correta, que não vai ferir ninguém, que não vai desagradar ninguém. Ele vai me honrar, Ele vai me abençoar, Ele vai compartilhar comigo o seu próprio conhecimento. Diga amém. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 23, o versículo 12. Mateus 23, 12. E eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Você pegou o copo com água? Pega o copo com água em nome de Jesus. Mateus 23, 12. Está dizendo assim: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmão, se submeta ao plano de Deus.
Ele vai encher a sua mente, a sua memória do conhecimento. Como o pregador está dizendo lá em Provérbios, como acontece com as câmaras, se enche de coisas boas pelo conhecimento, né? De coisas que tem propriedades, que vai fazer a gente crescer. Assim também o Senhor Jesus está dizendo: todo aquele que a si se humilhar será exaltado. Se eu me submeter aos planos de Deus, quem está ouvindo isso aí fala amém. Sou eu quem vou me submeter, eu que vou me colocar, como fez o Noé, para executar, para cumprir aquele plano. Deus me exaltará no nome de Jesus, Ele vai me dar vitória em nome de Jesus. O próprio Jesus, Ele passou por essa experiência. E Filipenses diz que Ele humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Mas Deus o exaltou. Vamos ver isso soberanamente, que deu um nome que está acima de todos os nomes. É Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Cadê o Filipenses aqui, pessoal? Filipenses, cadê você? Aqui. Capítulo 2. Deixa eu ver que versículo que é. Depois a gente faz aqui, eu vou gravar aqui. Isso aqui é muito bonito, isso aqui. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui, olha, eu leio isso aqui, eu choro. Se você ler aí, lê o capítulo inteiro, você vai chorar também. Lê tranquilo, você vai chorar. Ele está dizendo assim, o versículo de número 9: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus. Mas olha o quanto Jesus se humilhou. Você já aprendeu o que é se humilhar. Olha o quanto Jesus se submeteu à vontade de Deus. E você vai lembrar que ele até orou para que, se fosse possível, passasse aquilo, né? Mas não foi possível, ele teve que cumprir. Mas o que aconteceu? Deus o exaltou e deu um nome sobre todo nome, abaixo do céu, acima do céu. Toda língua e todo joelho tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Olha, se humilhe, se submeta ao plano de Deus. Não é o plano do homem não, hein? Não vai fazer o que os homens, não. Ao plano do Senhor, e Deus vai te exaltar no nome de Jesus. A maior exaltação vai ser a gente entrar na glória, as trombetas tocando, oh glória a Deus, e a gente entrando lá no reino dos céus. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. O copo com água, segura nas suas mãos. Pai Todo-Poderoso, coloca o teu poder, ó Deus, sobre esse copo com água, e que o Senhor, através dessa água, venha fazer o impossível acontecer. Alguém que está doente, que fique curado, que fique sarado, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Beba da água. Pode se ungir aí, com a água aí, olha aí, no nome de Jesus, você está abençoado. Fala amém? Jesus, muito obrigado, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Olha, fica o meu abraço, que o bom Deus te abençoe e até a próxima programação.